Como você reagiria se descobrisse que neste exato momento, enquanto você toma o seu café ou vai para o trabalho, dezenas de veículos blindados de guerra e tropas de elite do Exército Brasileiro estão posicionados em uma pacata fronteira no extremo norte do país, prontos para impedir que uma guerra por petróleo aconteça dentro do nosso território? Pois é, hoje nós vamos desvendar a tensão silenciosa que tomou conta do estado de Roraima. Você vai entender por que o Brasil precisou mobilizar um poder de fogo inédito para a região da floresta amazônica, como a disputa entre Venezuela e Guiana por um território rico em petróleo chamado Essequibo pode afetar diretamente a segurança nacional e de que maneira essa tensão diplomática internacional respinga no seu bolso, influenciando desde o preço dos combustíveis até a estabilidade econômica de toda a América do Sul. A verdadeira história por trás das manchetes muitas vezes acaba esquecida. Se você gosta de entender a fundo os fatos que marcaram o nosso país, inscreva-se agora no canal Fatos Fatídicos. Deixe seu like e um comentário abaixo. Isso ajuda muito a levar esse vídeo para mais pessoas. Vamos aos fatos. Para compreender a magnitude do que está acontecendo nas fronteiras do Brasil hoje, precisamos fazer uma viagem no tempo e no espaço. O nosso destino é o estado de Roraima, mais especificamente cidades como Pacaraima e a capital Boa Vista. Historicamente, essas regiões lidam com desafios complexos, como o fluxo migratório de milhares de pessoas que cruzam a fronteira em busca de refúgio devido a crises econômicas em países vizinhos. No entanto, o cenário recente mudou drasticamente. As ruas que antes viam apenas o trânsito de comerciantes e migrantes passaram a tremer com o peso de blindados pesados das Forças Armadas brasileiras. O motivo dessa movimentação não é um problema interno brasileiro, mas sim a ameaça real de um conflito armado entre duas nações que fazem fronteira conosco, a Venezuela e a Guiana. O alvo dessa disputa atende pelo nome de Essequibo. Trata-se de uma vasta região de floresta tropical e savana que representa cerca de 70% de todo o território atual da Guiana. Para os venezuelanos, no entanto, essa terra foi roubada deles no passado e é chamada de Guiana Essequiba. Para entender quem tem razão nessa história, ou pelo menos como chegamos a esse impasse, precisamos voltar ao século XIX, uma época em que os mapas do mundo ainda estavam sendo desenhados com a tinta das potências europeias. Naquela época, o Império Britânico controlava a região que hoje conhecemos como Guiana, então chamada de Guiana Inglesa. A Venezuela, já uma república independente, fazia fronteira com essa colônia. A confusão começou quando os britânicos contrataram um explorador alemão chamado Robert Schomburgk para mapear as fronteiras de sua colônia. Ele traçou uma linha que avançava significativamente para o oeste, englobando áreas ricas em ouro na bacia do rio Orinoco. A Venezuela, logicamente, protestou com veemência, afirmando que suas fronteiras deveriam ser as mesmas do tempo em que era colônia espanhola, o que incluía todo o território do Essequibo. O impasse cresceu tanto que em 1899 os países decidiram resolver a questão através de um tribunal de arbitragem na cidade de Paris. A arbitragem é um processo onde juízes independentes escutam os dois lados e tomam uma decisão final. O tribunal decidiu a favor do Império Britânico, estabelecendo a fronteira que a Guiana defende até hoje. A Venezuela, por sua vez, sentiu-se prejudicada, alegando anos depois que houve um conluio secreto entre os juízes britânicos e o juiz neutro para favorecer a colônia inglesa. A situação ficou congelada até 1966, quando, às vésperas da Guiana se tornar um país independente, foi assinado o Acordo de Genebra. Esse acordo reconhecia que a Venezuela contestava a fronteira e estabelecia que os dois países deveriam buscar uma solução prática e pacífica para o caso. E foi assim que a situação permaneceu por décadas. Uma disputa diplomática adormecida, um território coberto de selva densa onde pouco acontecia e que o mundo parecia ter esquecido. Mas o jogo geopolítico mudou de forma drástica e explosiva no ano de 2015. Foi nesse ano que consórcios internacionais de energia descobriram reservas gigantescas de petróleo na costa do Essequibo. E quando dizemos gigantescas, estamos falando de bilhões de barris de petróleo de alta qualidade. Essa descoberta transformou a Guiana da noite para o dia. Um país pequeno, com menos de 1 milhão de habitantes e uma economia historicamente frágil baseada na agricultura, passou a ter o maior crescimento econômico do planeta. O dinheiro começou a jorrar, a infraestrutura começou a ser planejada e o padrão de vida projetado para o futuro mudou completamente.
É o equivalente a encontrar um bilhete de loteria premiado acumulado enterrado no quintal de casa. Do outro lado da fronteira, o contraste não poderia ser mais brutal. A Venezuela possui as maiores reservas provadas de petróleo do mundo. No entanto, devido a uma série de decisões políticas, falta de investimento em infraestrutura de extração, sanções internacionais e má gestão governamental, a economia venezuelana entrou em colapso. A inflação atingiu níveis estratosféricos, a moeda local perdeu praticamente todo o seu valor e milhões de venezuelanos deixaram o país em busca de sobrevivência, muitos deles entrando exatamente por Roraima, no Brasil. Diante de uma crise interna profunda e da necessidade de criar uma narrativa de união nacional, o governo venezuelano reacendeu a chama do nacionalismo em torno do Essequibo. Não há nada mais eficaz do que unir uma população insatisfeita do que apontar para um inimigo externo ou para uma causa patriótica. No final de 2023, o venezuelano realizou um referendo popular perguntando aos seus cidadãos se eles concordavam em anexar o Essequibo e transformá-lo em um estado venezuelano, concedendo cidadania aos habitantes daquela região. A retórica subiu de tom. Foram divulgados mapas venezuelanos que já incluíam a região disputada. A possibilidade de uma ação militar para tomar o território à força deixou de ser um delírio distante e passou a ser tratada como um cenário real pelos analistas de inteligência internacional. É aqui que o Brasil entra nessa história de forma inevitável e preocupante. Por que o Brasil precisaria se envolver em uma briga por terras entre dois nuzinhos? A resposta está na geografia implacável da Amazônia. Se você olhar um mapa da fronteira entre a Venezuela e a Guiana, verá que é uma região dominada por uma floresta equatorial extremamente densa, rios caudalosos e terrenos pantanosos. Não existem estradas pavimentadas ou pontes capazes de suportar o peso de uma invasão militar terrestre passando diretamente da Venezuela para a Guiana. Isso colocou o Brasil em uma posição de alerta máximo. Permitir que tropas estrangeiras usem o território nacional para invadir um país vizinho é uma violação gravíssima da soberania e arrastaria o Brasil diretamente para o centro de uma guerra internacional, algo inaceitável para a diplomacia e para a defesa nacional. Como resposta imediata, o Ministério da Defesa do Brasil acionou a Operação Roraima. O objetivo não era atacar ninguém, mas sim formar um escudo de dissuasão. Na linguagem militar, dissuasão significa mostrar um poder de fogo tão grande que desanime qualquer tentativa do adversário de cometer uma ação impensada. O Exército Brasileiro antecipou a criação do 18º Regimento de Cavalaria Mecanizado em Boa Vista. Para equipar esse regimento, o país realizou uma operação logística monumental. Mover equipamentos militares pesados em um país de dimensões continentais como o Brasil é um desafio titânico. Foram enviados para Roraima dezenas de veículos blindados de transporte de pessoal, como o Guarani, que é um veículo moderno, anfíbio e equipado com tecnologia de ponta, capaz de transportar tropas com segurança sob fogo inimigo. Também foram enviados os blindados Guaicuros, veículos leves sobre rodas, rápidos e com grande capacidade de reconhecimento, ideais para patrulhar a linha de fronteira. Além disso, tanques Cascavel com seus canhões de 90 mm e mísseis anticarro capazes de perfurar blindagens espessas foram posicionados estrategicamente. Esses veículos viajaram milhares de quilômetros desde os quartéis no sul e no sudeste do Brasil. Parte da viagem foi feita por rodovias e outra grande parte teve que ser feita por vias fluviais, em balsas subindo os rios da bacia amazônica numa jornada que durou semanas. Essa demonstração de força enviou uma mensagem cristalina e inquestionável. A porta de Roraima está trancada e o território brasileiro não servirá de tapete para as ambições territoriais de nenhum vizinho. Mas quais são as consequências práticas dessa tensão diplomática e militar na vida do cidadão brasileiro comum, aquele que mora longe das fronteiras e acorda cedo todos os dias para trabalhar? Por que você, assistindo a este documentário em São Paulo, Minas Gerais, no Nordeste ou no Sul do país, deve se preocupar com tanques em Roraima? A resposta se resume a duas palavras: economia e instabilidade. O mundo hoje é profundamente conectado. Quando a ameaça de um conflito armado paira sobre a América do Sul, especialmente uma região que acaba de descobrir reservas de petróleo colossais, os mercados financeiros globais reagem com medo.
Investidores estrangeiros que colocam seus dólares em empresas, indústrias e títulos públicos no Brasil detestam incertezas. Se eles percebem que a nossa vizinhança está à beira de uma guerra que pode envolver o nosso território, eles tiram o dinheiro daqui e o levam para portos mais seguros. Quando os dólares saem do país, a nossa moeda, o real, perde valor. O dólar dispara. E é aqui que a tensão em Roraima chega à mesa da sua casa. Com o dólar alto, tudo o que o Brasil importa fica mais caro. O trigo usado para fazer o pãozinho da padaria sobe de preço. Os componentes eletrônicos dos celulares encarecem. Os fertilizantes usados na nossa agricultura ficam mais custosos, o que faz o preço do arroz, do feijão e da carne disparar nas prateleiras dos supermercados. É a mecânica cruel da inflação importada, silenciosa, mas devastadora para o poder de compra do trabalhador. Além disso, a região de Essequibo é agora uma fronteira petrolífera global. Qualquer disparo de arma de fogo ou bloqueio marítimo naquelas águas faria o preço do barril de petróleo disparar no mercado internacional. Como o Brasil, através da Petrobras, também regula os preços dos combustíveis internamente baseando-se nas flutuações globais em maior ou menor grau, um conflito ali significaria gasolina e diesel mais caros nas bombas dos postos em todo o território nacional. E quando o diesel sobe, o custo do frete dos caminhões aumenta, encarecendo absolutamente todos os produtos que circulam pela nossa economia rodoviária. Para os moradores de Roraima, o impacto é ainda mais imediato e físico. O comércio local se depara com a incerteza de fechamentos repentinos da fronteira. A população, que já lida com a pressão sobre os serviços públicos de saúde e educação devido à migração contínua de venezuelanos vulneráveis, agora convive com o trânsito pesado de máquinas de guerra e com o desgaste psicológico de viver no limiar de uma zona de conflito potencial. A postura do Brasil tem sido a de um equilibrador de pratos. Ao mesmo tempo em que blinda militarmente suas fronteiras para garantir a soberania nacional de forma incontestável, a diplomacia brasileira, através do Palácio do Itamaraty, trabalha intensamente nos bastidores. O objetivo é manter o canal de diálogo aberto entre Caracas e Guiana, promovendo reuniões e tentando esfriar os ânimos. O Brasil sabe que uma guerra na América do Sul seria um desastre absoluto para o projeto de integração e desenvolvimento econômico do continente. Seria um retrocesso de décadas em infraestrutura, confiança comercial e vidas humanas. A história do Essequibo nos ensina uma lição profunda sobre como decisões tomadas há mais de um século, linhas desenhadas em mapas por exploradores europeus que mal conheciam a realidade daquela selva, continuam a moldar a vida, a política e a economia de milhões de pessoas nos dias de hoje. A disputa deixou de ser apenas orgulho nacional ou mapas antigos. Tornou-se uma disputa vital por recursos energéticos que definirão o futuro econômico da região nas próximas décadas. O Brasil agiu rapidamente para proteger seu quintal. As tropas de elite e os veículos blindados continuam lá, silenciosos, mas atentos sob o sol forte e as chuvas amazônicas. A escalada retórica diminuiu levemente após as demonstrações de força, mas a disputa territorial está longe de ser resolvida. A questão foi levada à Corte Internacional de Justiça em Haia, mas o governo venezuelano já declarou diversas vezes que não reconhece a jurisdição do tribunal para este caso específico, mantendo o impasse jurídico e a tensão no ar. Agora olhamos para essa situação e nos perguntamos: até que ponto a diplomacia armada será suficiente para manter a paz no nosso continente? As linhas tortuosas da história cobraram seu preço, e o Brasil, por força de sua localização e importância, foi obrigado a vestir o uniforme e se colocar na linha de frente para proteger não apenas o seu solo, mas a sua economia. Diante de todo esse cenário complexo, que afeta desde o equilíbrio geopolítico global até o preço da comida no supermercado, fica a reflexão para o nosso debate. Você acredita que o poderio militar demonstrado pelo Brasil em Roraima é suficiente para impedir permanentemente que nossos vizinhos entrem em guerra? Ou estamos apenas vivendo uma pausa temporária em um conflito que cedo ou tarde será inevitável? Deixe a sua opinião nos comentários. Queremos ler a sua análise sobre esse fato fatídico.